procedimento estético. Como Narla, Sílvia também queria passar por um procedimento estético. E Maria também. Maria tinha hipertensão. E a partir daí, ninguém queria fazer a cirurgia. Mas um médico desafiou. Desafiou tudo que indicava que não poderia ser feito. E Maria Irlene foi para a cirurgia. Foi para não voltar. E Sílvia? Sílvia, pedagoga, sonha também com o corpo perfeito. Quando a mãe morre, ela engorda. Engorda, angústia, depressão, e ela quer voltar a ter uma barriguinha bonitinha. Vai para a mão de um médico e o que é desejo vai se transformar em pesadelo. Ela fez todos os exames solicitados. Tudo parecia certo. No dia da cirurgia, ela esperou 17 horas para ser atendida. 2 dias se passam e ela vai ao hospital. Retorna com fortes dores. É um outro médico que a atende. E o médico chama a família e diz: não tem jeito. Não tem jeito. E se não tem jeito, tem uma tradução. Sílvia vai morrer. Põe no Cidade. O que poderia ser apenas mais uma porta fechada, na verdade, é uma grande ferida aberta. Esse é o quarto de Sílvia Perillo. Sílvia Perillo morreu menos de uma semana depois de ter passado por uma cirurgia plástica na barriga, conhecida como abdominoplastia. De um lado ficou o seu José, com a dor e o vazio. Estamos aguardando a resposta da justiça, né, que está se prolongando há muito tempo já. Para mim é um vazio, né? Mas eu olho as fotos dela, e mando beijinho para ela toda hora. Conversa com ela, seu José? Converso com ela, converso. Do outro lado, o médico acusado de negligência, que teria causado a morte de Sílvia, um cirurgião plástico, Ferrúcio Del Aglio. Para o pai da vítima, além de imprudente, Ferrúcio também foi omisso. Tiveram todos os cuidados possíveis aqui em casa, né? Porque era o bebezinho da casa, então... Mas ela começou a passar a mão. Aí telefonavam de hora em hora pro médico e eu não atendia. Sílvia era psicopedagoga, alegre, era apaixonada pela vida. Vaidosa, sonhava com um corpo mais magro novamente. Sílvia passou a engordar depois da morte da mãe dela e decidiu que numa cirurgia plástica poderia ter a barriga desejada. Só não sabia que o sonho se transformaria em um pesadelo. E por mais que o tempo passa, o seu José ele se lembra cada minuto de angústia daquele dia que ele viveu ao lado da filha. E o que mais chamou a atenção dele, quando eles chegaram no hospital, dia marcado da cirurgia plástica, que até então era um grande sonho da Sílvia, da filha dele, uma fila enorme. Muitas mulheres, seu José, aguardavam? Muita mesmo. Uma fila de meninas, todas para operar. Aquilo te chamou a atenção? Eu perguntei à minha filha, tudo isso daí é para operar, filha? Falei, acho que é, pai. O pai de Sílvia me conta também que deu entrada com a filha no hospital às 7 horas da manhã. Devido a tal fila de mulheres, ela só foi operada pelo médico Dr. Ferrúcio Del Aglio à meia-noite. Uma espera longa que para o seu José já significava perigo. Ele fez como linha de produção, ele fez num dia umas 15, mais ou menos. E Sílvia foi operada. Seu José lembra ainda que a psicopedagoga tinha passado por todos os exames pré-operatórios. Nos resultados, as comprovações de que a saúde dela estava ótima.
Emocionado, o pai se lembra bem quais foram as últimas palavras da filha para ele, quando ela já sabia que algo tinha dado errado na cirurgia plástica. Ela falou: pai, o senhor tinha toda a razão de não querer que eu deixe, que eu ia se operar. O senhor tinha toda a razão de não querer. Se eu tivesse que fazer, voltar outra vez, eu não operaria. Ela, deitada no hospital, falou isso para mim. 2 dias depois da cirurgia, o seu José trouxe a Sílvia de volta para casa. Era o período pós-operatório. Ela estava com inúmeras dores, mas o que a família já reparava é que o corte havia um ferimento muito profundo e ela reclamava de dores e passava mal. A família não tinha outra opção. Levou a Sílvia de volta para o hospital e já não conseguia mais falar com o médico responsável pela cirurgia plástica. Lá no hospital, os parentes tiveram o reflexo da pior notícia passada por um outro médico, a notícia de que Sílvia não resistiria. Ele chegou e falou, não para mim, mandou recado, ficou envergonhado. Falou: aguarde a morte da sua filha. Segundo o seu José, a confirmação sobre a causa da morte da filha só veio com o laudo do IML, negligência médica. Além da saudade e da solidão, a dor de seu José soma ao descaso que ele vive frente à lentidão da justiça. Ele me conta que no processo da filha dele, Ferrúcio Del Aglio já foi condenado pela morte da psicopedagoga, mas recorreu. Ele vai recorrendo e vai, até a hora que cai no esquecimento, o que ele quer, certo? Que caia no esquecimento. Além do caso de Sílvia, a advogada da família do seu José também batalha na justiça por outras 17 mulheres. Elas passaram por cirurgia com o mesmo médico, sobreviveram, mas ficaram com muitas sequelas físicas e psicológicas. No processo de Sílvia, Ferrúcio se defende e diz que a causa da morte da psicopedagoga teria sido uma infecção generalizada e nega o erro médico. Para o pai da psicopedagoga, sobrou apenas a solidão. Eu, cada vez que penso na minha filha, eu choro. Cada vez que eu entro no quarto dela, que permanece ainda do mesmo jeito intacto, desde o último dia que ela saiu daqui, eu choro. Quinta-feira, 6 horas da manhã. Na chegada à clínica, os filhos percebem. A mãe parecia preocupada. Ela não falava nada, sabe? Perguntava assim as coisas para ela, ela respondia, mas ela estava muito calada. Estava pensativa, falando que estava com medo, mas queria fazer, tudo quanto é jeito. Eu falei que não era para ela fazer e ela teimando comigo, gritando para mim, gritando comigo, falando que queria fazer de qualquer jeito. 4 horas depois, o corpo de Maria Irlene da Silva era retirado numa maca do Instituto Médico Legal. Já tinha lipado, ele já tinha enxertado no bumbum, já estava tudo certo. Quando ele virou, ela que começou a dar a parada cardíaca. Na delegacia, o cirurgião plástico Wagner Fiorante tenta explicar. Muita fatalidade porque eu tinha um envolvimento com o paciente. Era um paciente de um poder aquisitivo menor, que isso também não muda isso para mim, porque teve o atendimento do jeito que eu quero. 43 anos, 3 filhos. Viúva e desempregada, Maria Irlene cuidava da família com a pensão do falecido marido. Como toda mulher, ela se preocupava com a aparência. Ela era uma pessoa muito vaidosa. Ela gostava muito de se arrumar. Maria Irlene economizou dinheiro para a plástica, deu R$5.000 de entrada, parcelou o restante, R$6.000 em 10 vezes. Queria fazer lipoaspiração na barriga e colocar silicone nos seios e nos glúteos. Ela correu de todas as formas, conseguiu juntar esse dinheiro, parcelou o restante. E eu pedi tanto, a minha esposa, que é a irmã dela, pediu também para ela. Até na última hora, pedimos para ela, ela falou, não, eu vou. Antes de vir a esta clínica, Maria Irlene procurou outros médicos. Segundo a polícia,
todos teriam se recusado a fazer a cirurgia porque ela sofria de hipertensão. A causa principal era a pressão alta, que isso aí eu convivia com ela, eu via. Vira e mexe, ela estava tendo esses problemas. Na delegacia, o cirurgião plástico Wagner Fiorante disse que sabia do problema de pressão de Maria Irlene, mas, segundo ele, isso não foi um problema. Tomava medicamento e a pressão estava absolutamente dentro da normalidade. Isso não foi a causa-morte dela. Maria Irlene sofreu uma parada cardíaca 45 minutos depois do início da cirurgia. Segundo o médico, tudo foi feito para salvá-la. A paciente teve as manobras que precisam serem feitas. Quais são? A intubação e os massageamentos cardíacos com os medicamentos de ressuscitação, etc. No atestado de óbito, a causa da morte é hemorragia interna aguda no abdômen, relacionada a um instrumento cirúrgico. Em tese, uma perfuração poderia ter causado a parada cardíaca. Ele perfurou os órgãos dela, deu hemorragia interna. Wagner Fiorante tem pós-graduação em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde também fez residência em cirurgia estética e reparadora. A clínica dele fica em um dos bairros mais ricos de São Paulo. É equipada com UTI e credenciada pela Anvisa. A irmã e a filha de Maria Irlene disseram que o médico foi indicado por uma amiga e afirmam não saber que uma outra mulher já havia morrido na mesma clínica. Lá na delegacia a gente ficou sabendo que aconteceu a mesma coisa com uma paciente. O médico ainda mais falou para mim que nunca tinha acontecido isso na clínica dele. Aí chegou na delegacia, o doutor puxou a ficha dele lá e tinha outra vítima. Segundo o laudo do ML, a paciente Rosilene Maria Sebastião dos Santos, diarista, 37 anos, morreu devido à hemorragia aguda em consequência de lesões de vasos abdominais durante o procedimento cirúrgico. Ela ia fazer plástica na barriga e nos seios. Ficou comprovado que houve erro médico por imperícia na realização do ato cirúrgico.